Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel. Bem, galera, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa matéria, falando acerca de fórmulas e funções, e hoje eu já trago para vocês aí na tela, aí em cima, aí, como vocês podem ver, um exemplo, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, galera, eu vou pedir para vocês darem pause. Você que pode aí, você tem a máquina aí com você, um notebook. Divide a tela, abre um novo arquivo do Excel e deixa aí do lado, numa outra janelinha menor. Copia esses dados aí, dá um pause nessa tela. Copia esses dados exatamente do jeito que eles estão aí, célula por célula, tá, gente? Para em seguida a gente fazer juntos aí, ou descobrir juntos aí o resultado disso, tá bom? Então, vou dar esse tempinho para vocês aí. Dá um pause e depois me despausa, beleza? Ok, já dei um tempinho para vocês aí, já deu tempo de pausar. Então, galera, com esses dados aí em tela, nós vamos fazer um exemplo aí na nossa Plan 1, tá? Na nossa primeira planilha aí do arquivo, ou da pasta, né, como é conhecido o arquivo Excel. Então nós vamos ter aí uma pequena simulação de relatório de notas, né, com todos os bimestres, do primeiro ao quarto, as notas finais dos alunos. E aqui eu quero saber a média final. Então a gente vai falar aí sobre fórmulas que podem facilitar aí esse processo, tá? Que fórmula eu poderia aplicar aqui nesse caso? Eu poderia utilizar uma fórmula de média, bem fácil de fixar, porque ela tem o mesmo nome da ferramenta ou do recurso que nós precisamos utilizar. Simplesmente ela se chama média. Assim como a ferramenta soma, né? Fica bem simples a gente entender, porque ela tem o nome exatamente daquilo que nós desejamos fazer ou desejamos obter. Tá, galera? Então nós vamos clicar aí na opção, ou melhor, no campo embaixo da opção, ou do cabeçalho, melhor dizendo, média, e vamos dar aí um sinal de igual. Vamos digitar a palavra média. Não esqueçam do acento na letra E. Abra parênteses. E aí vocês vão selecionar aí do primeiro bimestre lá, a primeira nota do John, arrasta e vai até a última nota do quarto bimestre aí desse primeiro aluno, do John, tá? Então a gente vai selecionar da primeira nota dele, ou do primeiro bimestre dele, até o último bimestre dele. E aí vai dar aí o seguinte, ó, B3, dois pontos, E3. O que significa isso? Excel, quero que você realize a média das notas do aluno em questão, que estão nas seguintes células. A primeira célula é qual? Coluna B, linha 3, ou seja, B3, dois pontos, E3, ou seja, a última célula se encontra na coluna E, também na linha 3. Então ele vai fazer a média de tudo isso, daqui do primeiro até o último, sem interrupção, tá? Então esse dois pontos significa de até, beleza? Vamos fechar o parênteses e vamos dar um Enter. Pronto, maravilha. Tá lá o resultado final do nosso aluno, tá? Nós podemos facilitar esse processo também da seguinte forma, tá? Nós podemos utilizar uma automédia. Eu posso selecionar do primeiro ao último e clicar aqui, ó, onde está escrito autossoma, na setinha do lado, e escolher a opção média, tá? Cliquei em média, lá, obtive o resultado da mesma forma que eu viesse a digitar também da mesma maneira que nós fizemos no primeiro caso, tá? Pronto, galera, eu vou voltar aqui a fazer o procedimento. Dei uma pequena pausa aqui no vídeo para não ficar longo, tá? Apenas um errinho aqui nas células. Voltei aqui com os mesmos valores, B5 a E5, Enter, lá, beleza, média. Então a fórmula média é muito simples, ela serve para a gente obter a média aí de um conjunto de valores, como é o caso das notas aqui dos nossos
alunos, tá? Então você pode utilizar a fórmula igual média ou vir aqui em cima, ó, no botão média e solucionar esse problema, tá? Maravilha. Uma outra coisa que é interessante é o arredondamento, tá? No caso de notas, é interessante a gente ter um arredondamento aí para descobrir de fato quanto o aluno tirou aí arredondando, né? Então é bem interessante no caso de notas, por exemplo. Então nesse caso eu posso clicar aqui no primeiro valor, aqui na primeira média, e clicar aqui nesse botão. Deixa eu aproximar aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem aí. Então tá aqui, ó. Aqui tá vendo o grupo número? Aqui nós temos esses dois botões, ó, para aumentar e diminuir as casas decimais, tá? Então cliquei aqui no primeiro valor. Se eu quiser, ó, diminuir as casas decimais, eu utilizo esse botão aqui, ó. E eu vou reduzindo até ter um valor arredondado, tá vendo? Então, como ele tirou 8,25, ele tirou no final das contas 8, né? Para a nota final lá, arredondando. Esse aqui, por sua vez, ao invés de tirar 8, como ele tirou 8,5, né? Nesse caso, ele já arredonda para 9, tá vendo? Então, aqui eu posso ter o arredondamento dos valores aí, ou das notas, muito facilmente diminuindo as casas decimais, tá? De forma automática lá no Excel. Então, nesse caso, ó, eu posso selecionar todo mundo. E diminuir a casa decimais de todo mundo, ó, e pronto, já tem o valor arredondado de todos os resultados de todas as médias finais dos meus alunos. Diga-se de passagem, ótimos alunos, né? Estão com boas médias. Beleza, gente? Então é dessa forma que nós obtemos média através do Excel. Muito simplesmente, muito tranquilo, através da fórmula igual média, que também pode ser utilizada através desse recurso aqui, tá? Aqui embaixo nós criamos uma outra situação, onde nós teremos o seguinte: eu quero obter aqui, por exemplo, a maior nota, a primeira maior nota ou a maior nota, e eu quero obter também a segunda menor nota. Então nesse caso eu não quero a menor nota de fato, né? Eu quero a segunda. Ou melhor, galera, deixa eu me retratar aqui. Fiz uma pequena confusão aqui na de baixo. Eu quero a primeira maior nota, eu quero a maior nota do bimestre, do primeiro bimestre, e embaixo eu quero a menor nota do segundo bimestre, tá? E aí nesse caso, como é que eu faço para obter esses valores? É claro que nesse caso pequeno, eu poderia simplesmente procurar aqui, né, manualmente, olhar lá bonitinho e achar, né, o valor ali. Não teria muita dificuldade porque são poucos alunos, obviamente. Mas a gente está, é claro, exemplificando, mas na prática a gente vai ter muito mais alunos, né? Nós vamos ter 30 alunos por turma, nós vamos ter aí diversas turmas para calcular. Então nesse caso, no caso de uma situação maior, né, de maior escala, seria muito melhor eu utilizar a fórmula, porque eu vou conseguir descobrir isso no estalar de dedos muito facilmente, né? Eu não vou precisar ficar comparando aluno por aluno. Imagine uma turma com 30, 40 alunos cadastrados, eu preciso fazer as notas turma por turma. Então nesse caso seria muito mais fácil eu aplicar uma fórmula e automatizar esse resultado, tá? Então nesse caso, ó, maior nota do primeiro bimestre, como é que eu vou fazer? Vou utilizar a fórmula igual máximo, tá? A fórmula igual máximo vai sempre retornar com o maior valor encontrado dentro de uma seleção, ou a gente chama também de intervalo, tá? Que é o conjunto de células que foi selecionado. Por exemplo, eu estou procurando o primeiro bimestre, logo o intervalo ou a seleção, ó, é esse conjunto de células aqui, ó, de B3 a B8. Então, o intervalo é esse conjunto de células, tá? Então, eu quero saber o valor máximo de B3 a B8. Fechei parênteses, Enter. Maravilha, lá. A maior nota foi a nota 10. E aí eu consigo já identificar até a aluna, ó. Foi a Raquel. Vou até colorir aqui no baldezinho de tinta.
Maravilha, foi a Raquel Valadares, tirou a nota 10, a única nota 10 que nós tínhamos no primeiro bimestre, tá? E como é que eu faço, Vitor, para descobrir, nesse caso aqui, a menor nota, quem tirou a pior nota aí, sem ter que olhar aqui e comparar manualmente? Eu posso utilizar uma fórmula chamada igual mínimo ou min, tá? Depende da versão. Existem algumas versões que não tem essa variação de fórmulas. Aqui eu tenho duas opções, ó, a fórmula min, com acento no i, e tem mínimo a, que também serve, tá? Ele também retorna com o valor mínimo de uma seleção ou de um intervalo, tá? Nesse caso eu vou usar a min, então é só você colocar o acento na letra i, não esqueça, m, i, acento no i, não esqueça de botar o acentinho no i, porque senão não funciona a fórmula, tá, gente? Por isso que eu estou frisando, ó. Se você botar a min, ó, não aparece a fórmula min. Aparece uma outra fórmula que tem uma outra função, tá vendo? Então eu quero a min, ó, com acento no i. Uma dica interessante é que quando aparece o balãozinho aqui, ó, você pode dar 2 cliques que ele já vai completar, tá? Também é uma dica bem interessante. Se você está digitando, aparece o balãozinho, 2 cliques, ele já completa a fórmula e já abre o parêntese. Então, bem legal essa dica. Vamos lá, segundo bimestre, ó, selecionou do primeiro aluno lá, o John, né? Linha 3 até a linha 8, ou seja, de C3 a C8, coluna C linha 3, coluna C linha 8, né? Então, ó, daqui até aqui, eu quero saber o valor mínimo, a pessoa que tirou a menor nota ou o menor valor que o Excel pode encontrar para mim dentro desse intervalo, ou seja, desse conjunto de células, tá? Fechou parênteses, Enter. Beleza, a menor nota que nós tivemos nesse bimestre foi a nota 6. E aí, ó, vou também frisar, vou marcar aqui que a nota 6 abaixo, né? Vou deixar lá no vermelhinho aqui. A menor nota nesse caso foi da Roberta, né? Infelizmente abaixo da média aceitável aí, apesar de no final, né, ter recuperado aí, ter conseguido ficar pelo menos na média, né? Pelo menos a média aceitável aí da maioria das escolas e do nosso curso, que é 7, né, galera? Sendo que no nosso curso é 7 para cada módulo, não esqueçam. Deixa eu ajeitar aqui, não esqueçam desse detalhe, tá? Vamos lá. Segunda maior nota do terceiro bimestre. Então aqui eu já criei uma outra situação para a gente aprender mais 2 novas fórmulas. Observa que eu não pedi a maior nota, eu pedi a segunda maior. Então ele não é um valor, ele não está no máximo, né? Ele está no intermediário. Ele não está lá entre o maior valor nem o menor valor. Ele está entre esses valores. Ou seja, eu quero o segundo, ou a segunda maior nota do terceiro bimestre aqui. Então, nesse caso, eu não vou usar a fórmula máximo, porque a fórmula máximo, como eu disse para vocês, sempre vai obter o maior valor, ou o valor máximo que ele conseguir localizar naquele intervalo. Aqui eu vou precisar utilizar uma fórmula chamada, galera, igual maior, tá? O que a fórmula igual maior faz? Ela localiza o maior valor de uma seleção, sendo que esse maior valor ele pode ser customizado, tá? Ele vai variar, ele vai localizar o maior valor dentro de uma condição, tá? A pessoa que está utilizando o Excel, o usuário do Excel, ele vai condicionar qual é esse maior valor, tá? Então esse maior valor está condicionado ao usuário do Excel, beleza? Então ele vai localizar o maior valor condicionado ao que o usuário Excel ele vai especificar. Por exemplo, vamos entender melhor. Abre parênteses, vamos selecionar de novo o mesmo padrão, ó, da primeira linha lá do aluno John ao último aluno, que é o Matheus, D3 a D8. Nesse caso eu não vou fechar parênteses e vou dar Enter, não. Tá vendo aqui, ó, matriz, que foi o que a gente fez agora. E aqui do lado tem um ponto e vírgula e um K, tá? Essa é uma outra etapa que nós vamos precisar cumprir nesse caso, porque se eu for tentar finalizar aqui, ó, vai dar erro, porque essa ferramenta, essa fórmula, ela tem por seu objetivo fazer com que a gente alcance um resultado específico, tá? Que é justamente
configurado pelo usuário. Então, nesse caso, eu vou ter que dar aqui um ponto e vírgula e vou ter que especificar aqui esse K que está em negrito agora. É basicamente você vai especificar qual é esse maior valor ou qual é essa maior nota. É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta. Então, nesse caso, você pode customizar qual é esse maior valor que você está procurando. Então, nesse caso, eu estou procurando o segundo maior valor, portanto, é ponto e vírgula 2, tá? Se eu estivesse procurando o terceiro maior valor, ponto e vírgula 3. Tem como localizar o primeiro maior valor por essa fórmula? Sim, ponto e vírgula 1, mas não pode deixar de colocar o ponto e vírgula e o valor que você está procurando, tá ok? Agora sim nós vamos fechar o parênteses e vamos dar um Enter. E beleza, o segundo maior valor ou a segunda maior nota aqui no terceiro bimestre foi a nota 9. Só que nesse caso nós temos duas notas 9, tá? Então eu vou colorir as duas notas 9 com um verde um pouco mais claro, tá? Então ele está se referindo na verdade a esses dois valores, tá? Se eu colocasse terceiro maior valor, ele também vai me dar 9, tá? Uma curiosidade sobre a fórmula. Por quê? Porque primeiro ele localiza um, em seguida ele vai localizar o outro. Então se tem dois 9, ele vai fazer dessa forma, tá? Colocar 4, aí sim que ele vai pular para o próximo. Beleza? Então uma curiosidade sobre a fórmula maior é que se houver valores repetidos, ele vai repetir os valores também ali quando você colocar a colocação lá, segundo, terceiro, até que ele encontre um outro valor diferente, tá? Mas isso não tem problema algum pra gente. A gente já entendeu aqui, ó, que os valores, os segundos maior, as segundas maiores notas, né, no caso do terceiro bimestre, foram as notas da Jaqueline e do Matheus, né, nota 9. Beleza? A terceira menor nota. Terceira menor nota aí do quarto bimestre. Como é que eu vou fazer? Ao invés de eu localizar a maior nota, agora eu busco uma nota menor, só que não o valor mínimo, né? Eu quero a terceira menor nota. Eu fui bem específico no meu pedido. Então também é um valor intermediário, ou seja, ele não está no topo nem está no final, ele está entre esses valores. Portanto, eu vou utilizar uma fórmula chamada igual menor, tá? Então, se eu desejo localizar um valor que está entre os menores valores, eu utilizo a fórmula menor. Vou selecionar depois de abrir o parênteses. Não esqueçam de parênteses, tá, pessoal? Senão não funciona. Tem que ter o igual, tem que ter o parênteses depois da fórmula. E aí sim selecione os valores, tá? Para funcionar perfeitamente, ó. Aí selecionei de E3 a E8, ponto e vírgula. Qual o valor que eu desejo? O terceiro menor valor, então ponto e vírgula 3, tá? Terceiro menor valor no terceiro bimestre foi a nota 7, né? Então aqui eu tenho algumas notas de número 7, posso grifá-las também, que foram correspondentes a esses alunos, ó, Michel, a Roberta e o Matheus, tá? De altos e baixos, né? No terceiro bimestre eles foram bem, aqui nem tanto, e aí no final pelo menos a gente teve boas médias, né? Já que eles foram oscilando de notas altas a notas medianas, mas no final das contas todos os alunos tiraram uma média aceitável, né? Isso aqui foi apenas um exemplo, tá, gente? Não são notas reais aí de alunos, foi só para a gente fazer uma pequena prática, um pequeno teste, um exercício, tá? Para podermos praticar um pouquinho essas novas fórmulas, tá ok, galera? E aí, para fechar a nossa aula de hoje, vou deixar para vocês aqui uma fórmula bem interessante que vai nos dar um relatório sobre data e hora da nossa planilha, tá? Se eu quiser colocar a data e hora da planilha no meu computador, baseado aqui no reloginho, tá, do meu computador, observa que o meu relógio está incorreto, tá? Por motivo de configuração, depois eu vou atualizar ele, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, coloquei o nome da fórmula que se chama agora, igual agora, abre parênteses, e nesse caso a fórmula é muito simples, você não põe nada dentro do agora, tá? Nem dentro do parênteses, você fecha ele
vazio, ó, igual agora, abre parênteses, fecha parênteses, vazio, enter. Olha lá, ó. A fórmula igual agora, ela vai nos dar a data e hora a qual a planilha foi atualizada. Então é bem interessante, caso você precise aí de relatório de quando a planilha for modificada. Então se eu fizer qualquer modificação na planilha, ele vai atualizar essa informação aqui, tá? Então a fórmula agora é bem interessante por esse motivo, tá, gente? Beleza, galera. Para a gente finalizar, eu vou abrir aqui para vocês uma atividade de praxe, né, gente? Vocês não acham que eu ia deixar vocês sem uma atividade legal aí para vocês poderem treinar. Essa atividade, galera, é simples, porém é legal, vai ser legal para a gente treinar um pouco. Ela não vai ter tudo aí que a gente aprendeu hoje, mas nas próximas aulas a gente vai praticar também algumas formulazinhas de hoje, tá? Mas essa aqui é mais para a gente poder praticar o que a gente aprendeu na aula passada e relembrar aí com alguma coisa da aula de hoje, tá? Então nós vamos criar essa planilhazinha. Primeiro, deem um pause aí assim que eu encerrar aqui, assim que eu terminar de explicar, e vocês vão copiar as informações todas nas células corretas, devidas, igualzinho está aqui no exemplo, tá? Aqui do lado em preço total, como é que vai ser o cálculo? Vocês vão calcular o seguinte: vocês vão pegar o preço unitário e vão multiplicar pela quantidade. Então por isso que eu achei interessante, porque a gente não tinha feito ainda na prática, ó, uma função de multiplicação. Então nesse caso não vai ter fórmula, vai ser uma função, ou seja, eu vou pegar o preço do produto, ó, o preço unitário, e vou multiplicar pela quantidade. Então é muito simples, ó, igual, vou pegar o preço unitário, o primeiro preço unitário meu aqui está no C5, vou multiplicar, ó, asterístico, e vou colocar a quantidade, pronto, eu vou ter o valor total do produto, tá? Quanto que eu tenho de lápis aqui, por exemplo, na minha papelaria, tá bom? E a gente vai fazendo um a um a mesma coisa embaixo, tá, pessoal? Embaixo aqui no final, ó, nós vamos ter o valor total de produtos, e aqui eu quero que vocês efetuem uma soma, uma fórmula soma, tá? Então vocês vão somar todos os preços que vocês obtiveram aqui, e a gente vai ter um valor total de quanto que nós temos de dinheiro em produto, tá? E por último, e não menos importante, eu quero que vocês insiram data e hora aqui nesse cantinho, tá? Nesse caso eu usei uma fórmula hoje, mas eu quero que vocês utilizem aqui a fórmula igual agora, tá? A hoje não exibe hora, a hoje só exibe a data. Então eu quero que vocês apliquem aqui uma função agora. Beleza? A minha agora, por algum motivo deu um errinho aqui na parte de cima, mas agora foi ela. Ok? Então eu quero que vocês insiram aqui uma fórmula agora. Aqui eu quero que vocês insiram uma fórmula soma e obtenham o resultado dos valores calculados aqui em cima. E aqui ao lado eu quero que vocês efetuem uma função. Agora sim, pode dar um pause, copiem os dados, façam essa atividade e a gente se encontra, galera, na próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês. Desejo a vocês uma excelente semana. Se cuidem e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom, gente? Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a próxima.